não tem condições, já nasceu, já enganou uma vez o seu irmão, já enganou seu pai. Quantas vezes o Senhor fala conosco? Aleluia, bendito é o nome do Senhor, Deus. Porque quantas vezes o Senhor nos acorda de madrugada para nós orarmos? Aleluia, nós fizemos de conta que não ouvimos o Senhor. Você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, convido a abrir em Êxodo. Êxodo capítulo 3 e versículo 6. Capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 6, a parte A tão somente. E depois, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 32. Êxodo, capítulo 3, e versículo 6 diz assim: Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mateus capítulo 22 e versículo 32. Mateus capítulo 22 e versículo 32. Diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar seu assento nesta noite. Aleluia. Estou feliz por poder outra vez estar na casa do Senhor, cultuando juntamente com os irmãos, né? Graças a Deus. Aleluia. O Senhor nos proporcionou um período de férias e nós podemos estar mais atuantes na casa do Senhor, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos, bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Na noite anterior o pastor me mandou um WhatsApp pedindo se eu poderia ministrar hoje. Então, né, aquilo que vier à nossa mão para nós fazer, já dizia aleluia, a palavra do Senhor, já diz a palavra do Senhor: faze conforme as tuas forças. Então, não podemos nos furtar, né, aleluia, de ministrar a palavra do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra que nós lemos, meus amados, aleluia, Êxodo, quando Moisés, ele foge para o deserto, ele, aleluia, contempla a Deus a partir de uma aparição na sarça ardente. E o Senhor então começa a falar com Moisés. E o Senhor, aleluia, diz para Moisés que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. É sobre isso que nós queremos falar um pouquinho nessa noite. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus respondendo aos saduceus, aleluia, e falando que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o livro, aleluia, de Mateus capítulo 1 e versículo 1, nós vemos que está escrito ali: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos que claramente Deus fez uma aliança com Davi, aleluia, e uma aliança com Abraão. Com Davi, Deus fez uma aliança que traria um rei para reinar com justiça e retidão. Aleluia, com Abraão, Deus traria, aleluia, um sacrifício, que seria, aleluia, o sacrifício que estaria no nosso lugar. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós olhamos, meus amados irmãos, nós vemos que, aleluia, essa promessa, aleluia, de Deus trazer, aleluia, um sacrifício, ela começa lá desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus diz para, aleluia, a serpente, aleluia, Deus diz para a mulher: de ti virá alguém que pisará a cabeça da serpente. Aleluia. Deus, nas eleições soberanas, aleluia, Ele então tinha já planejado,
aleluia, um plano específico de redenção para nossas vidas. Deus tinha, desde a eternidade, Ele sabia o que ia acontecer com o homem e Ele planejou. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, nós vemos pessoas, aleluia, sendo abençoadas por Deus. Nós vemos, aleluia, bendito é o nome do Senhor, Abel, sendo um homem abençoado por Deus, ele entrega uma oferta de sacrifício a Deus e Deus recebe essa oferta. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos outros homens, Enoque caminhou com Deus, aleluia, foi tomado por Deus. Noé também foi um homem que teve comunhão com Deus, mas nenhum desses homens foram elegidos por Deus para que Deus pudesse trazer a promessa da redenção. Bendito é o nome do Senhor. Deus, aleluia, abençoou esses homens de forma isolada. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas quando nós olhamos para o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos Deus chamando então um homem. Aleluia. O plano da redenção de Deus então é deflagrado no capítulo 12. Aleluia. Ele tem um alvo. Aleluia. Esse plano da redenção. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ele acontece através da vida de Abraão. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus chama Abraão, então diz: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu tenho uma promessa para ti. Através de ti eu farei uma grande nação. Aleluia. Deus estava então chamando aquele homem, aleluia, separando ele. Através daquela família ali, Deus faria uma grande nação, e através dessa nação, ao longo dos anos, aleluia, viria o nosso Redentor, que seria o descendente de Abraão, o filho de Abraão, aleluia, que estaria naquela linhagem, aleluia, aquele fio de escarlate passaria por Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros que nós conhecemos, aleluia. Amados irmãos, porque Deus queria revelar esse caráter glorioso dele próprio. Dizer: Abraão, tu está saindo do meio da tua família, dos teus familiares, tu está longe, agora é somente eu e você. A nossa história começa aqui. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E esse é um aspecto, uma experiência de Abraão, aleluia, que nós precisamos cultivar em nós, buscar em nós, conhecer a Deus como nosso Pai. Aleluia. Quantas vezes nós colocamos expectativa nas nossas capacidades e não deixamos Deus se revelar para nós em plenitude como Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus se revelou para Abraão então, meus amados, aleluia, como Pai, ou seja, como a fonte. Eu sou a fonte. Eu sou o início de tudo, Abraão. Eu estou te tirando de Ur dos Caldeus, porque eu quero começar uma nova história. O meu plano da redenção, né? Talvez Abraão não sabia disso, não imaginava que tinha um plano, que lá depois de muitos anos viria um Salvador. Aleluia. Até mesmo o sacrifício que ele ofereceu já mostrava, já prefigurava Cristo para nós, já apontava para o Cordeiro de Deus, que seria, aleluia, apresentado lá no Monte Calvário. Aleluia. Abraão não sabia disso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque Deus se revelava em parte naquela época. Aleluia. Mas Deus começa a se revelar para Abraão, aleluia, como a fonte, como o início. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos dessa mesma experiência, dessa mesma percepção espiritual. Nós precisamos conhecer a Deus como a nossa fonte. Aleluia. Como o início. Quantas vezes nós tomamos, como eu disse, uma decisão pessoal que impacta a nossa vida, e muitas vezes nós não temos, aleluia, a humildade de chegar na presença de Deus e consultar a nosso Deus, para ver se realmente, Senhor, Tu és o início na minha vida. Sem Ti eu nada posso fazer. Aleluia. Sem Ti eu não sou nada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas Tu és a minha fonte. Tu és o início da promessa na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós não tínhamos nada, meus amados irmãos. O que nós tínhamos quando nós nascemos, nada absolutamente nós tínhamos. Aleluia. A promessa foi Ele que deu. A salvação foi Ele que deu.
Os dons foi Ele que deu, o chamado foi Ele que deu, aleluia. Ele já se revelou como Pai desde o nosso nascimento, aleluia, para nossas vidas, aleluia. Ele já foi a fonte para nós, aleluia, desde o momento que nós nascemos. Mas na nossa caminhada cristã, quantas vezes nós nos esquecemos de considerar a Deus como nosso Pai Celestial, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Depois vem Isaac, meus amados irmãos, aleluia. Isaac começa o que? Desfrutar da herança do seu pai, aleluia, bendito é o nome do Senhor. É bem verdade que Isaac, aleluia, ele desentupiu alguns poços ali, né? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, mas já tinham sido construídos pelo seu pai. Então ele começa a desfrutar da herança, aleluia, do seu pai Abraão. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. O que eu quero dizer nessa noite, aleluia, Deus tem uma herança para nós. Nós precisamos conhecer, aleluia, o nosso Deus também, apesar, além do ponto de vista de pai, aleluia, nós precisamos conhecer aquele que cumpre a promessa na nossa vida. Para Abraão, Deus fez promessas maravilhosas que passariam gerações, aleluia, mas em Isaac, Deus começa a cumprir a promessa, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. É impossível, meus amados, nós termos a experiência, aleluia, de Abraão sem ter a experiência de Isaac. Nós precisamos conhecer a Deus como Pai, aleluia, para herdar a promessa dele. É impossível nós herdarmos promessas se nós não conhecermos a Deus como Pai, aleluia. E se nós não conhecermos a Deus como Pai, se nós, aleluia, não conhecermos a Deus como aquele que cumpre a promessa, aleluia, também nós não vamos conhecer o nosso Deus, aquele que faz a promessa. Uma coisa depende da outra. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Isaac, aleluia, ele passa a desfrutar da herança do seu pai. Bendito é o nome do Senhor. O que eu vejo aqui, meus amados irmãos, aleluia, é a figura da Santíssima Trindade, aleluia, nessas experiências, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Abraão conheceu o Pai Celestial, aleluia, aquele que dá todas as coisas, aleluia. Isaac conheceu a Deus do ponto de vista da herança, aleluia. Cristo, Ele é a nossa herança, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos nos aproximar de Deus a cada dia e considerar isso nas nossas vidas, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o terceiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aleluia. Nós precisamos, meus amados, conhecer a Deus, aleluia, poderosamente como Jacó conheceu. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos que Jacó, aleluia, tinha tudo para dar errado, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e chegamos na vida de Jacó, nós enxergamos que, nossa, a palavra de Deus, a promessa de Deus agora não vai se cumprir, não tem como se cumprir na vida desse homem Jacó. Ele já nasceu tentando ser o primeiro que nasceu, aleluia. Quando ele nasceu, depois que ele nasceu, ele enganou o seu irmão, ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. E ele não somente enganou Esaú, mas posterior ele chega para o seu pai e engana seu próprio pai, aleluia. E depois ele precisa fugir, aleluia, porque o seu irmão, ele tinha medo que o seu irmão pudesse matá-lo. Então ele foge para o seu tio Labão e engana Labão novamente. Como que Deus poderia realizar a promessa através da vida de Jacó? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Como Deus manteria essa promessa? Porque o próprio nome de Jacó já diz enganador, suplantador. Era um homem que tinha no seu caráter, ele era um homem que sabia manejar as coisas, que sabia enrolar, né, no nosso português correto. Ele sabia dar um jeitinho e enganar as pessoas. Ele tinha um espírito enganador na vida dele, mesmo ouvindo acerca da palavra de Deus pelo seu pai, pelo seu avô, né? Ele mesmo ouvindo as histórias da palavra do Senhor que eram transmitidas de maneira oral naquela época, não havia sido escrita ainda por Moisés,
mas ele ouvia sobre o Deus de Enoque, o Deus de Noé, mas mesmo assim o coração dele estava endurecido, né? Então, quantas vezes ele enganou, quantas vezes ele tentou, aleluia, vencer na vida dele, usando-se da sua própria força, usando-se da sua própria sabedoria. Quando nós olhamos, nós pensamos, e agora? Como que vai ser agora a promessa? Deus prometeu, farei de ti uma grande nação. Mas esse homem não está ao nível de conduzir a promessa. Deus vai ter que chamar outro, porque Jacó não tem condições, já nasceu, já enganou uma vez o seu irmão, já enganou seu pai, e depois começou a colher tudo lá, chegou, o seu tio também enganou ele, né? Quando deu uma esposa que ele pediu, deu a outra esposa, em vez de Raquel, deu Lia para ele, enganou ele. Bendito é o nome do Senhor. Mas aí, meus amados irmãos, olha a maravilha de Deus para nossas vidas. O que nós precisamos também. Ele passa 20 anos trabalhando para o seu tio Labão, aleluia, bendito é o nome do Senhor. 20 anos que ele passa, aleluia, tomando sol, tomando orvalho, tomando geada. A palavra do Senhor nos fala que ele chega nessa conversa que ele teve com o seu tio Labão, dizendo: eu passei 20 anos te servindo, mas nesses 20 anos, Deus se revela para Jacó. Como, aleluia, aquele Deus que traz a disciplina e que traz novamente o homem para o centro da vontade dele. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Jacó, meus amados, aleluia, ele não conseguia vencer porque ele estava vivendo uma vida na carne, ele estava vivendo uma vida do seu modo, do seu jeito. Mas Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, num determinado momento, naqueles 20 anos, o Senhor começa a disciplinar esse homem. O Senhor começa a permitir circunstâncias na vida de Jacó, aleluia, que o Espírito Santo começa a trazer a disciplina para ele. Aleluia, a disciplina para a vida dele, aleluia, começa a se manifestar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, o que eu quero dizer com isso, aleluia, que muitas vezes nós não vencemos, mesmo estando na casa do Senhor, porque nós não permitimos, aleluia, o Espírito Santo vir sobre nossas vidas e nos disciplinar, aleluia, em ativar o plano de Deus nas nossas vidas. Aleluia, quantas vezes essa experiência, essa herança espiritual de Jacó se manifesta nas nossas vidas. Nós queremos resolver, aleluia, a nossa vida, os nossos problemas da nossa maneira. Quantas vezes o Espírito Santo, aleluia, bate na nossa porta, o Senhor Jesus bate na nossa porta, aleluia, e tenta nos levar para vivermos na dependência dEle, e nós não deixamos, não permitimos o Espírito Santo fazer a obra dele nas nossas vidas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Muitos não conseguem progredir porque esse princípio espiritual, a vida de Jacó ainda está, aleluia, na vida de muitos na igreja do Senhor. Eu não falo tão somente aqui, aleluia, mas de uma forma geral. Aleluia, o que eu quero dizer é que a nossa vida na carne precisa cada dia mais ser crucificada, aleluia. Quando nós nos permitirmos, aleluia, que o Espírito Santo venha trazer disciplina espiritual para nós, venha crucificar a nossa carne, nós poderemos, aleluia, ver a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas, aleluia. Nós precisamos conhecer a Deus como Abraão conheceu como pai. Nós precisamos conhecer a Deus como Isaac conheceu, aleluia, como aquele Deus que cumpre as promessas, mas nós também precisamos conhecer a Deus como Jacó conheceu, ter uma vida disciplinada pelo Espírito Santo, ter uma vida tocada por Deus, aleluia, uma vida, bendito é o nome do Senhor, aleluia, uma vida organizada pelo Espírito Santo, aleluia, santo é o nome do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra, aleluia, uma doutrina, e ela dura 1, 2 semanas, mas ela não toca lá na nossa alma, no nosso espírito.
ela não produz uma experiência poderosa. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra poderosa na casa do Senhor, aleluia, mexe com nós, aleluia, choramos, aleluia, descem lágrimas nos nossos olhos, mas nós não saímos da igreja e não determinamos um jejum santo na sequência, na segunda, na terça-feira, para dizer: Deus, cala essa palavra na minha vida, porque eu quero a partir de hoje provar de uma mudança poderosa na minha vida. Aleluia. E a palavra do Senhor vai embora. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida natural, meus amados, ela precisa ser tratada. Aleluia. Deus interferiu na vida de Jacó, bendito é o nome do Senhor, e tratou com aquela vida natural que ele tinha. Aleluia. Ele pensava que ele poderia, aleluia, enganar muitos, mas houve, aleluia, uma ocasião, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que ele não conseguiu enganar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 32 de Gênesis, meus amados irmãos. Aleluia. Jacó tinha enganado o seu pai, o seu irmão, o seu tio. Aleluia. Ele estava acostumado com aquela vida que ele tinha. Ele estava acostumado a vencer com a sua própria força, com as suas habilidades de persuasão. Mas houve uma noite específica em Peniel, que ele se encontrou com o Altíssimo e ali ele não conseguiu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele pensava que ele poderia enganar todos, ele pensava que ele poderia persuadir, que aquela vida que ele estava vivendo, aleluia, ele poderia viver toda a vida, mas há um tempo fixado por Deus nas nossas vidas, que o Senhor vai nos confrontar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite, aleluia, que aleluia, Deus vai nos encontrar em Peniel, e nós seremos confrontados pelo Espírito Santo, aleluia, porque o Senhor quer nos levar, quer nos ensinar, aleluia, quer nos desenvolver, quer tratar conosco de uma maneira especial, para que nós vivamos na dependência do Espírito Santo, aleluia. Ele se encontra com Deus em Peniel naquela noite, aleluia, em Gênesis capítulo 32, aleluia, e ele começa a lutar com o Senhor. Ele pensou: eu vou lutar com esse homem e eu vou ganhar, porque eu já ganhei do meu irmão, eu já ganhei do meu pai, aleluia, bendito é o nome do Senhor, eu já ganhei do meu tio, eu conseguia persuadir a todos. Esta vai ser apenas mais uma noite, eu vou persuadir esse homem e vou, aleluia, ganhar dele, aleluia. Mas não, aquela noite foi uma noite diferente. Ele se encontrou com o Altíssimo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, pela graça e pela misericórdia de Deus, aleluia. Deus tem um dia fixado para mim e para nossas vidas, aleluia, em que nós seremos confrontados por Deus, porque Deus quer nos ensinar, aleluia, a vivermos na dependência dEle, aleluia, não mais nós vivermos pela força do nosso braço, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor toca, aleluia, na coxa de Jacó. Aleluia, quando nós olhamos, aleluia, para esse toque do Senhor, aleluia, Ele toca numa das partes mais, aleluia, fortes, mais, aleluia, mais estruturadas do corpo humano, aleluia, os nervos da coxa de um homem, de uma mulher, é a parte mais forte que tem no ser humano, meus amados irmãos. Isso traz um significado espiritual para nós. Deus vai tocar muitas vezes naquilo que nós achamos que nós temos o controle, naquilo que nós achamos que é mais forte nosso. Deus vai tocar, porque, aleluia, Ele quer mudar a nossa história, aleluia, Ele quer, aleluia, nos dar um novo nome, aleluia, de Jacó. Ele quer, aleluia, nos tornar o Israel de Deus, aquele príncipe que luta ao lado de Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu convido a igreja nesta noite a ficar em pé, aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Abraão, meus amados, ele conheceu que tudo vem de Deus, que nada podemos fazer por nós mesmos.
Aleluia. Isaac conheceu que tudo vem de Deus também, e que a posição dele era receber. Aleluia. Jacó, ele conheceu que ele precisava da disciplina do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele precisava da disciplina, ele precisava da intervenção do Espírito Santo na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Chegará o dia que Deus vai nos confrontar, porque Deus quer, aleluia, que nós vivamos a plenitude da promessa dele. E que nós veremos, Deus abrirá nossos olhos para que nós enxergamos toda a incredulidade que habita em nós, toda a perversidade do nosso coração. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Jacó quando ele lutou com Deus. Deus pediu para ele: qual é o teu nome? Ele teve que dizer o nome dele. Aleluia. Ele teve que confessar, ele teve que se humilhar na presença de Deus. Ele disse: o meu nome é Jacó, ou seja, eu sou enganador, eu sou suplantador, eu preciso de misericórdia, eu preciso da disciplina do Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero nessa noite te convidar, aleluia, você que quer, aleluia, viver uma vida na dependência do Senhor, você que quer, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você conhece a teu Deus como teu Pai, como aquele que te dá todas as coisas, tem buscado nele toda a orientação para viver, para tomar as suas decisões. Bendito é o nome do Senhor. Tu tens visto Deus cumprindo promessas na tua vida, aleluia. Mas será que o Espírito Santo governa sobre ti? Aleluia. Será que o Espírito Santo tem acesso absoluto na tua vida? Aleluia. Quantas vezes o Senhor fala conosco? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Hoje ainda lá em casa estava pedindo perdão a Deus, porque quantas vezes o Senhor nos acorda de madrugada para nós orarmos. Aleluia. Nós fizemos de conta que não ouvimos o Senhor. Aleluia. Quantas vezes o Espírito Santo quer nos disciplinar para nós termos uma vida de comunhão mais profunda com Ele, e nós fizemos de conta que não é o nosso Deus que está falando conosco. Aleluia. Mas nessa noite, aleluia, Deus quer ter um encontro contigo poderoso. Aleluia. Deus quer, aleluia, mudar o teu nome. Aleluia. O Espírito Santo quer, aleluia, ter acesso na tua vida, ter acesso nas tuas decisões. Ele quer sim, aleluia, que você consulte a Ele em cada decisão que você for tomar, porque Ele é teu Deus. Aleluia. Lembra-se, aleluia, nós nascemos sem nada e recebemos tudo do nosso Pai no decorrer da nossa vida. A promessa, aleluia, que inicialmente não era nem para nós, meus amados irmãos, aleluia, era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ela veio para nós também. Fomos enxertados, não tínhamos perspectiva de salvação, mas o Pai Celestial olhou para nós e disse: eu vou me revelar, como eu me revelei para Abraão, vou se revelar para vocês, gentios também. Pode ficar tranquilo que a minha mensagem vai chegar para vocês. Começou a usar o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, aleluia, começou a pregar aos gentios, e hoje nós estamos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, aleluia, porque Deus, aleluia, se revelou para nós. Aleluia. Mas quantas vezes o Espírito Santo bate na nossa vida, aleluia, bate na nossa porta querendo se revelar também, como aquele que vai nos trazer disciplina, como aquele que vai nos estruturar, aleluia, bendito é o nome do Senhor, para podermos receber a promessa. Se Jacó não tivesse sido tocado, aleluia, por Deus, ele não poderia receber a promessa. A promessa ia esmagar ele, meus amados. Quantas vezes nós chamamos a Deus, pedimos a promessa de Deus nas nossas vidas, mas será que nós estamos realmente preparados? Será que nós estamos estruturados, disciplinados pelo Espírito Santo? Se nós não estivermos, muitas vezes Deus em amor não responde às nossas orações, porque a promessa dele nos esmagaria, porque nós não estamos preparados para receber aquilo que pedimos.
E o tempo vai passando, aleluia, eu quero nessa noite te convidar, você passar aqui na frente, você que, aleluia, Deus falou contigo essa noite, aleluia, não prolongue, não protele a obra que o Espírito Santo tem na tua vida, não protele o chamado que Deus tem na tua vida, aleluia, te coloque na presença dEle e deixe Ele, aleluia, começar a trabalhar de uma maneira plena na tua vida, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vamos orar nessa noite. Se, aleluia, você quer receber oração, aleluia, quer se aproximar de Deus, aleluia, nesta noite o convite está aberto, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Se tem alguém, não sei se tem alguém que está parado na fé aqui nesse lugar, acho que todos, né, são crentes, salvos, mas se tiver alguém, eu quero te convidar também a passar aqui na frente, aleluia, Deus está aqui, aleluia, para te contemplar, para se manifestar nessa noite, aleluia, para reescrever, aleluia, uma nova história, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Vamos orar então nessa noite, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Pai Celestial, nesta noite, a Tua palavra, Senhor meu Deus, vem ao nosso encontro, Senhor. Tu conheces o coração dos Teus filhos, Senhor. Tu conheces as necessidades, Tu conheces, Senhor meu Deus, o desejo humano, Senhor meu Deus, que há no coração dos Teus filhos, Senhor, de estarem na Tua presença, aleluia, de serem instrumentos do Senhor nesse tempo do fim, Pai Celestial, aleluia, vem nessa hora, Senhor meu Deus, aleluia, se revelar para a Tua igreja, aleluia, Pai, como Deus Pai, aquele que se manifesta, aquele que concede, aquele que faz promessas, mas te revela também como Deus, aleluia, que cumpre a promessa, aleluia, e aquele Deus que mantém a promessa como tu mantiveste na vida de Jacó, aleluia, meu Deus, interferindo, trazendo a ele disciplina, Pai Celestial, aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia, os teus filhos que nessa noite aqui estão e que desejam, Senhor meu Deus, ter uma vida mais profunda contigo, que nesta noite seja uma noite, Senhor, aleluia, que seja marcada na sua vida, assim como foi na vida de Jacó, Senhor, que nunca mais foi a mesma depois daquela noite que esteve contigo, Senhor. Ministra no teu filho, Senhor, a tua graça, ministra, Senhor meu Deus, a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, Deus Todo-Poderoso, vem nos encontrar nessa noite, nos renovando, Senhor meu Deus, habitando plenamente em nossas vidas, aleluia, construindo aquilo que o Senhor quer construir, aleluia, meu Deus, trabalhando, nos treinando a cada dia, para que sejamos, Senhor meu Deus, aleluia, como flechas do Senhor, nas suas mãos nessa última hora, Pai Celestial. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome do teu Filho amado te pedimos e te agradecemos, ó Pai Celestial, amém.